bíblico para nós é muito importante compreender, porque nós temos diversos livros religiosos e valorizamos tudo que se escreve acerca de Jesus. Nós temos muita literatura. Está gravando? Tá. Senão vocês iam ouvir o que eu ia falar, mas já que está gravando eu não vou falar. Eu ia falar graça e paz para vocês. Existem muitos livros bons, a gente lê muita coisa boa, muita gente escreveu coisas interessantíssimas e ricas, que são preciosas e edificam pessoas no mundo todo. Há livros que foram traduzidos para diversos idiomas e causaram impacto em muitas pessoas. Então há muita literatura boa. Mas nós temos um livro de capa preta, como a gente dizia antigamente, que é diferenciado, que nós o tomamos como palavra de Deus. E isso para nós é um texto sagrado, né? O nome comum que a gente se refere é Bíblia Sagrada, ou as Sagradas Escrituras. Por que é sagrado? É sagrado porque ninguém pode mexer naquilo. Do jeito que está, fica. Então, nós temos diferentes traduções, diferentes versões, mas todos procuramos ter a melhor compreensão daquele texto que foi escrito por homens que entendemos isso, inspirados pelo Espírito Santo, nos transmitiram uma revelação. Então são conceitos que entre nós já são bem conhecidos, quem já estuda teologia há mais tempo. Revelação foi a ação do Espírito Santo sobre o autor bíblico. O Espírito Santo agiu na vida de Amós, na vida de Oséias, na vida do primeiro Isaías, do segundo Isaías, na vida de Jeremias. Já vai começar complicando a cabeça dos caras aqui, né? Legal? Na vida de João, na vida de Pedro, de Paulo, dos 4 evangelistas. Então nós temos a presença do Espírito Santo ajudando aqueles homens a produzirem textos que eles mesmos não sabiam que ia vir na Bíblia. Nenhum deles acordou dizendo assim, vou escrever um pedaço da Bíblia. Nem Moisés tinha essa consciência de que a sua ação, que o seu ministério profético e que os textos que ele escreveu e fazia ler diante do povo, depois dizia, estão ouvindo? Olha o que está sendo lido aí. Então, isso aí vocês têm que obedecer. Feito, aliança firmada, tal. Moisés não tinha a intenção de que aquilo fosse virar aquilo que nós chamamos hoje de Bíblia. Os evangelistas não estavam imaginando que nós estaríamos aqui 2000 anos depois, lendo o que eles escreveram em grego na nossa língua. Eles imaginavam que Jesus voltaria logo. Então, a Bíblia não foi produzida intencionalmente pelos autores humanos, mas foi produzida intencionalmente pelo Espírito Santo. Então há um fio condutor em toda a Escritura, que é a atuação do Espírito Santo. É assim que a gente crê. E nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para termos a melhor compreensão possível. Então a gente aqui procura falar corretamente os termos. Revelação, a ação do Espírito sobre o autor. Iluminação, a ação do Espírito sobre o leitor, para que ele possa ter a ideal compreensão daquilo que já foi comunicado através do autor. Enfim, é a coisa básica da comunicação, né? O emissor e o receptor funcionando em sintonia e o Espírito Santo ajudando os dois lados na comunicação. Tá? Então, os textos bíblicos que nós vamos trabalhar hoje, o cânon, é a parte dos 27 livros do Novo Testamento, que eu fico admirado e feliz que esse rapaz saiba aqui de cor e em ordem. Os livros do Novo Testamento. Não sabe. Puxa vida. O Lucas sabe. O Lucas não vai me decepcionar. O Lucas é um bom menino, certo? Hã? Quer arriscar? Não, tudo bem, vou poupar você. Você já é vascaíno, vai ficar deprimido depois, né? Os 4 evangelhos todo mundo sabe, né? Nós temos 4 evangelhos. Essa aqui é só uma brincadeirinha para o pessoal ficar assustado, né? Saber que tem que estar preparado todo dia, né? Crente tem que estar sempre preparado. Então nós temos os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos,
Na sequência, as 9 cartas paulinas às igrejas, depois as 4 cartas pastorais. Na sequência temos as epístolas gerais, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e por fim o Apocalipse. Cada livro, de certa forma, tem uma estrutura própria, nem tudo é exatamente igual, nem as 9 cartas paulinas são assim tão parecidas, a gente consegue separá-las em cartas distintas, em períodos distintos da vida de Paulo. Os evangelhos, embora 3 deles sejam sinóticos, não são iguais, há detalhes e peculiaridades em cada um deles. Então, o estudo do Novo Testamento é uma coisa muito interessante, muito rica. São 27 livros e já se escreveram bibliotecas em cima destes pequenos volumes que originalmente foram escritos na língua grega, alguns talvez no início dos anos 50, alguns preferem 51, 52 para os primeiros escritos, e os últimos escritos no final do século I, por volta do ano 85 ao ano 90, as pessoas vão variar um pouquinho. Então, o Novo Testamento foi escrito em apenas, arredondando, em 40 anos. A gente levar de uma forma mais abreviada, em 40 anos foram produzidos esses livros. Só que muitos foram feitos também, mais ou menos na mesma época, outros depois. Então nós temos muitos livros religiosos, mas esses 27 foram reconhecidos como inspirados, como canônicos. Então o nosso tema hoje é o cânone do Novo Testamento. Tá? Como é que surge o cânon do Novo Testamento? Os chamados pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São os primeiros líderes, os primeiros bispos, os homens mais destacados na sucessão apostólica. Então, nós temos Jesus, naturalmente, que é o alicerce, a rocha fundamental, aquele que está invisível. O fundamento é Jesus, mas ele não é visto. E nós temos depois as pedras fundamentais, que são os apóstolos. Ninguém pode pôr outro fundamento, senão esse que já está posto pelos apóstolos e pelos profetas. Então as pedras basilares que estão ali na base desse grande edifício, dessa grande torre, são os apóstolos, porque eles foram testemunhas. E por terem sido testemunhas, eram capazes de transmitir aquilo que viram e aquilo que ouviram. Os que ouviram dos apóstolos são chamados os pais da igreja. Nem todos são diretamente assim conduzidos pelos apóstolos, mas vamos chamar assim são netos ou bisnetos dos apóstolos. Então, são até o ano 150, o ano 200, é um período que a gente vai falar, o período dos pais da igreja. Isso é coisa para a história eclesiástica, no momento certo vocês vão estudar. Então, os escritos dos pais da igreja, Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, Papias, descobrimos que nas suas discussões se baseavam não somente no Senhor Jesus, mas também nas Escrituras. Como Escrituras denotavam não somente o Antigo Testamento, mas também os Evangelhos. Então, eles já discutiam, trocavam cartas, faziam reuniões, concílios. Os bispos das principais cidades se reuniam. No período do Novo Testamento, o termo bispo é sinônimo de pastor. Mas 100 anos depois, o termo bispo já é de fato aquele que dirige numa grande cidade um grupo de pequenas comunidades de fé ou nas cidades circunvizinhas e exerce uma influência regional. Então já é um supervisor, um pastor de pastores. Isso não é no Novo Testamento. No Novo Testamento, pastores, bispos e presbíteros são sinônimos. Mas 100 anos depois, isso já é diferente. Você tem o bispo de Roma, o bispo de Alexandria, o bispo de Antioquia, o bispo em Jerusalém. Em Jerusalém não, que Jerusalém já está destruído, né? Mas algumas das principais cidades, depois o bispo de Constantinopla, Bizâncio. Então você vai tendo as cidades polos, as grandes metrópoles daquela época, tem as igrejas maiores e o bispo, o pastor daquela sede, exerce influência nos demais. Então eles se reuniam, esses são chamados concílios.
Hoje a Igreja Católica usa essa terminologia, presbiterianos também usam a ideia de concílios, leigos mais pastores mestres, tem lá até o Supremo Concílio, é uma elite do poder, numa igreja oligárquica como a deles. Então eles se reuniam para discutir a doutrina e usavam as escrituras, mas também os evangelhos. Usavam os escritos de Paulo como um ensino que tinha autoridade reconhecida. Mas não havia nenhum indício de um cânon definido naquela época. Então, nas primeiras décadas, até o final do século I, até 150, eles usavam os textos, mas não estavam ainda preocupados em separar textos inspirados de textos não inspirados. Talvez até porque naquela época os textos não inspirados não fossem tão abundantes. A gente acredita que a partir do ano 150, por aí, é que a produção de textos não canônicos cresceu bastante, para justificar os pensamentos particulares, um outro termo sutil para heresia. Então as pessoas escrevem, heresia nada mais é do que um pensamento particular. Né? Todos nós somos heréticos, num certo sentido, porque heresia não significa necessariamente uma corrupção da verdade. É uma interpretação particular, uma doutrina particular. Tá? Mas, quando você tem um eixo ortodoxo, aquilo que sai da ortodoxia torna-se uma heresia. Né? Então não havia de início o pensamento de formar uma coletânea oficial de livros inspirados, mas com o passar do tempo isso naturalmente aconteceu. Nas cartas de Clemente, Clemente é um dos pais da igreja, não é canônico, obviamente, há citações de Romanos e de Corinto. Então ele está falando a igreja dele, Clemente de Roma, ele está comentando alguma coisa sobre a doutrina e ele usa trechos de Romanos e usa trecho da primeira carta aos Coríntios. Significa que ele estava de posse daqueles documentos, havia circulado entre as igrejas e, ao usar aqueles textos para doutrinar a igreja, esses textos passam a ser textos autoritativos, ou seja, têm autoridade própria. Tá? Indica também que as cartas de Paulo já estavam reunidas antes disso. Segundo a carta de Pedro, capítulo 3, verso 16, Pedro fala que algumas pessoas liam os escritos de Paulo, mas que não compreendiam adequadamente e corrompiam a verdade que estava ali expressa. Ora, se Pedro, que morreu no ano 64, na sua carta, já perto da sua morte, comenta que as pessoas liam Paulo, mas não compreendiam adequadamente, significa que os escritos paulinos já circulavam naqueles dias. E a própria segunda carta de Pedro, ele escreve para a cristandade. Não é uma carta exclusiva endereçada a uma igreja, assim como Tiago. Tiago escreve às 12 tribos da dispersão. Ou seja, ele está escrevendo para as comunidades judaicas, ele é pastor em Jerusalém, bispo de Jerusalém, podemos chamar assim, e ele está escrevendo para as comunidades judaicas e entende que aquilo deve ser copiado. Então, talvez até já tenha sido feito de punho, outras cópias, e dali saíram 4, 5, 10, 12 mensageiros levando aquela carta. A gente não sabe. Ou então, chegava em uma, copia, vai para outra, copia, vai para outra. Assim como eles faziam com a lei de Moisés, que já era algo que os judeus estavam acostumados a copiar à mão. Né? Pensa que é igual a vocês, Ctrl+C, Ctrl+V. Naquela época o negócio era mais complicado. Naquela época era mais difícil. Mas eles tinham o costume de fazer cópias de escritos religiosos. Tá? São os tais manuscritos, certo? Por volta de 130 a 140, Policarpo e Clemente de Alexandria, em seus escritos, mencionam os evangelhos de Mateus e de Lucas. Então são dois evangelhos citados já por Policarpo. Policarpo seria um neto de João. Né? Ele
Policarpo chegou a conviver com João. Policarpo depois é que vem Papias. Né? Policarpo foi discípulo de João, Papias discípulo de Policarpo. Então nós temos alguém muito ligado aos apóstolos que já menciona os evangelhos de Mateus e de Lucas. Isso indica que no final do século I, primeira metade do século II, os evangelhos já vinham circulando e sendo reconhecidos nas igrejas da antiguidade. Tá? Então os textos bíblicos, eles eram poucos, se a gente considerar a multidão de discípulos que havia, a multidão de igrejas que havia, os tantos líderes que existiam, na verdade, poucos se sentiram à vontade para escrever textos com a envergadura que nós temos. A primeira definição dos escritos padrão, ou do padrão dos escritos para a igreja cristã, vem de Marcion, em 145 d.C. Ele era paulinista. Na verdade, ele era, diria que ele é o primeiro. Quando alguém não gosta de judeu, como é que a gente chama? Que ele é antissemita. Marcion era antissemita, ele não gostava de nada que viesse de origem mais judaica. Ele entendia que os escritos de Mateus, por exemplo, eram judeus demais, não deviam ser considerados como válidos, porque o judaísmo havia sido um veneno. Então, a lei não serve para nada, o Antigo Testamento não serve para nada, os escritos mais judaicos, como Tiago, como Hebreus, como Mateus, também não são úteis. O importante são os escritos paulinos. Né? Ele reconhecia só as 10 cartas de Paulo, não aceitava as cartas pastorais. Só que aí não sei se Filemão ele aceita, porque Filemão está intrinsecamente ligada a Colossenses. São 2 cartas enviadas possivelmente pelo mesmo portador para a mesma cidade. Talvez Filemão estivesse acompanhando quem levou a carta a Colossos. A gente fala os marcionitas, inclusive, porque se tornou um certo movimento. Né? Ele foi um bispo que exerceu influência sobre muita gente. E até mesmo a versão do Evangelho de Lucas, que ele adotava, o único evangelho que ele aceitava, porque foi escrito por um gentio, ele fazia certas retaliações, né? Cortava algumas partes para evitar as influências judaizantes e veterotestamentais. Então nós temos aqui uma primeira tentativa de cânon, só que é uma tentativa de certa forma negativa, né? Trabalhando o lado da rejeição. Eu leio isso, aceito isso, mas não aceito aquilo. Então isso causou necessidade de se refletir, porque os escritos circulavam e ninguém questionava o que é bom e o que não é bom. Então as pessoas podiam ler diversos escritos, diversos autores, e sentir mais ou menos aquilo que a gente faz, né? Sentir no meu coração, esse livro foi uma bênção para mim. Você tem um cara que chega para você e te entrega O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. Você sai, olha, esse livro foi uma bênção para mim. Aí seu pastor vai falar, você está louco de ler isso aqui? Esse cara é um herege. Puxa, pastor, mas eu achei tão bom. Esse aí é bom, mas o que vem depois, você não tem ideia do que é. Então nós temos diversas literaturas hoje que alguns compram, vendem, distribuem. Um lê Bom Dia Espírito Santo do Benihim e diz assim, ó, o único livro bom que o Benihim escreveu foi Bom Dia Espírito Santo. Aí vem o Jofre e o Leônidas e falam que tem coisa boa, nada, ali está tudo torto, não vale nada para ler esse livro. Então nós temos hoje essas coisas assim. Aí outro chega para você, não, você tem que ler John Stott. Aí eu, que Deus me livre, John Stott é anglicano. Vou ficar lendo anglicano nem sei se é crente. Então essas coisas acontecem. O outro vai ler Rebecca Brown, Divina Revelação do Céu, Divina Revelação do Inferno. Tem gente que lê essas coisas e diz, ó, eu aprendi, ó, Deus revelou coisas para essa mulher e estou aprendendo muito, né? Diz, arreda, filma isso aí, ó. Arreda Satanás, né? Mas tem gente que acha isso literatura de grande qualidade, de grande valor. Então, hoje é assim, não é? As pessoas leem diversas coisas. Depois vai para aquele texto paulino, né? Retende
Examinai todas as coisas e retende o que é bom. Na verdade é o seguinte, não gaste seu dinheiro com aquilo que não presta. Não perca seu tempo com aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Nosso tempo já é curto demais para ficar gastando com um livro ruim. Não compre livros bons. Existem os ótimos. Já dizia o Vinícius, né? Então, livro bom é perda de tempo. Compre só os ótimos, que é mais produtivo para você. Afinal de contas, você já não lê tanto quanto deveria, né? Você não tem tanta grana assim para ficar comprando tudo que é livro e nem tem tanto tempo assim para ler tudo que se produz. Então, escolha bem a maneira como você vai gastar seu tempo. Se quando você lê, ainda lê o que não presta, vai ser complicado. E esse negócio também de ler só a Bíblia não é fácil. Porque estudar a Bíblia só pela Bíblia não funciona. A gente precisa de ferramentas de apoio para compreender a Bíblia. Mas o que eu quero dizer é que na época em que o Novo Testamento foi escrito, circulavam, como hoje, diversos textos. E as comunidades eram mais abertas a uns do que a outros. Então, em algum lugar se leu lá o Evangelho de Tomé, o outro leu lá a Epístola de Barnabé. E como tem um Barnabé lá em Atos, isso aqui deve ser bom, né? Porque Barnabé andava com Paulo. Então, isso. Então, chegava lá a epístola na igreja, o pessoal lia. Lia, comentava, e ia chegando textos e mais textos. Mas o Marcion ajudou as pessoas a tomarem uma decisão. Olha, quando o Marcion rejeita certos textos, ele vai usar argumentos. Eu não aceito estes textos por tais motivos. Aí alguém vai refutar Marcion. Não, estes textos têm que ser aceitos por tais motivos. E esse embate vai produzir uma sistematização, vai buscar uma definição do que seria um padrão ideal para reconhecer ou não reconhecer a inspiração de cada texto disponível naquela época. Tudo circulava em grego, tá? Não sei dizer se alguma coisa circulava em aramaico. A gente sabe que há um proto-evangelho de Mateus em aramaico, que é um comentário que antes de escrever o evangelho em grego, Mateus teria escrito as suas logias, que eram anotações em aramaico. Mas depois ele as transformou e as enriqueceu, transformou no evangelho em grego. Nunca se achou o texto aramaico de Mateus, mas há abundante documentação do texto grego. Então só existe uma citação. Mateus fez, antes do texto grego, um texto mais breve em aramaico, é o que a gente sabe. Então pode ter circulado na língua típica da Palestina, naquela época, alguma coisa além de Mateus? Pode ter, mas não existe cópia, não existe documentação disso. O que nós temos são textos gregos, certo? No final do século II começa no ano 101 e vai até o ano 200, certo? Esse é o século II. Começa a se delinear o cânon do Novo Testamento nos escritos de Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria. Temos um Clemente em Roma e um Clemente em Alexandria, no Egito. É um cânon em formação, mas ainda não concluído, ao qual pertencem os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, 13 cartas de Paulo, a primeira carta de Pedro e a primeira de João, como Apocalipse. Estão faltando, então, as cartas gerais, né? As 13 paulinas está completo, mas está faltando 2ª e 3ª de João, 2ª de Pedro, Judas, Tiago e Hebreus. Faltam 7 cartas que hoje nós temos no Novo Testamento. Então, esses 20 já estavam aceitos no final do 2º século. Então nós já teríamos, digamos assim, a parte mais densa, o corpo principal do Novo Testamento já estava definido nessa época, no final do século II. Tá bem? Eu gosto do marido dela, gente boa demais. Nessa época, final do século II, surge um documento denominado Cânon Muratoriano. Eu prefiro usar mais Muratoriano do que Muratori, né? Segundo o bibliotecário L.A. Muratori. Então,
Ele era um bibliotecário que descobriu um fragmento em 1740 na Biblioteca Ambrosiana de... Deveria ser Milão, né? Mas é Mailand. Ambrósio era um pregador em Milão. Isso aqui acho que é outra coisa. Um desconhecido preparou, ou seja, não sabemos quem, preparou um registro oficial das Escrituras que deveriam ser aceitas e lidas publicamente na Igreja Católica. Ou seja, em 1740, alguém descobriu um fragmento, um pedaço de pergaminho, em que um desconhecido havia feito um registro das coisas que deveriam ser lidas publicamente na Igreja Católica. E, infelizmente, falta o início. Então não tem o texto completo. Achou-se um fragmento. Começa com as últimas palavras de Marcos e denota o Evangelho de Lucas como o terceiro e de João como o quarto Evangelho. Evidentemente, o trecho sobre Mateus, como o primeiro Evangelho, se perdeu. Então, digamos assim, é uma espécie de Novo Testamento, mas faltando Mateus e faltando quase a totalidade de Marcos, tem só o final de Marcos. Se compararmos a lista de livros desse cânon com a lista do Novo Testamento de hoje, vamos notar que falta 1 Pedro, Hebreus, Tiago e 3 João. Então aqui tem 2 Pedro, mas não tem o primeiro. No slide anterior é o inverso. Tem 3 João, mas não tem a terceira, mas tem a segunda. Então são coisas assim. Falta 1 Pedro. Sobressai o fato de que falta 1 Pedro, que em geral era aceito naquela época. Além disso, contém o escrito, aí contém um outro escrito que não é aceito. Sabedoria de Salomão, é uma expressão latina, Sapientia Salomonis, e o Apocalipse de Pedro. Para quem não sabia, existem diversos apocalipses. Então, no cânon muratoriano, há o Apocalipse de Pedro, com a observação que alguns de nós não querem ler na igreja, ou seja, que não havia consenso acerca do Apocalipse de Pedro. Tá? Tudo bem até aí? Está claro para todos? Como é que foi sendo feito esse processo? O grande benefício do cânon muratoriano é que a gente descobre alguns critérios que foram usados para definir os limites. A palavra cânon, vocês já aprenderam o que significa. Cânon, cana, medida, padrão. Hoje, por exemplo, qual é o padrão oficial de medida usado no Brasil? Metro. Onde é que se define exatamente qual a distância do metro? Qual o tamanho do metro? Alguém sabe me dizer? O que é que define isso? Não. Universalmente, o metro tem o mesmo tamanho. O que é que determina esse tamanho? É uma barra de prata que está na França. Aquela é a medida do metro. Entendeu? Uma barra de prata que está na França. Aquilo é 1 metro. Você divide em 1000 pedaços, você tem 1 milímetro. Você divide 100, você tem centímetros. Se você multiplica por 1000, você tem 1 quilômetro. Mas o padrão universal do metro não é aquilo que eu acho. O tamanho da minha régua, não. A minha régua tem que ser feita dentro do padrão universal, vamos chamar assim, do metro, que é determinado por um pedaço de metal, prata, que está lá na França. É mais ou menos a questão do tempo. O que é que determina a duração do dia? O que é que determina a duração do dia? Não, o que é que determina? Mas a luz varia, né? Tem dia que é mais longo, não. É o movimento de rotação da Terra determina a duração do dia. Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta